Oi, gente, beleza? Armando aqui, da Renal Med. E conforme promessas anteriores, sempre que a gente tiver uma casuística de alguma coisa assim que fuja a curva normal dos nossos atendimentos aqui, a gente vai falar. Então, na semana passada, nós tivemos cinco pacientes diagnosticados diabéticos, tá? Cinco cães, diabetes tipo 1, insulino dependente, e a gente gostaria de falar um pouco sobre isso. São pacientes que chegam normalmente, às vezes até com histórico já de internação, de problemas recorrentes em outros locais, e aí a gente, quando vai pesquisar, a gente sempre faz aqui a dosagem de glicemia, principalmente em pacientes que têm aquele perfil, né, com obesidade, com questões relacionadas a pelo, né, questões também relacionadas a uma alteração oftalmológica e, e assim, urinando muito, bebendo muita água. O que é diabetes? Diabetes é uma disfunção endócrina hormonal, que é o hormônio que rege tudo na gente, né? Então, é uma disfunção hormonal, no caso dos cãezinhos, né, da diabetes tipo 1, onde o pâncreas não produz insulina suficiente. Isso pode ser por hereditariedade e isso pode ser também adquirido por alguns fatores que incidem na vida do paciente. Com a humanização, né, dos cãezinhos, a alimentação foi mudada, eles ficaram muito próximos da nosso modo de vida e também algumas doenças foram, digamos assim, transferidas por esse modo de vida para os nossos pets, nossos cãezinhos. Então, a obesidade, a alimentação, né, também é importantíssima, né? A gente tem visto que existe uma migração hoje, uma tendência à migração para alimentação natural, feita por um nutrólogo veterinário, isso é muito importante. Só que o seguinte, o nutrólogo veterinário não vai estar 24 horas com o seu cãozinho, ele vai fazer uma prescrição estudada, personalizada para o seu cãozinho, de como você vai preparar essa alimentação natural, alimentação caseira. E aí você vai ter que seguir isso ao pé da letra. E assim, é muito complicado, é muito trabalhoso você todo dia cozinhar, fazer uma alimentação seguindo aquelas recomendações. É bacana, é melhor fazer isso do que a ração comercial, porém, precisa da adesão sempre. Então, a gente sempre tem um pé atrás quando a gente vem para o mundo real, né? Em que o paciente passa, às vezes, um mês comendo a ração natural, alguns setores, né? Alguns sistemas melhoram muito, mas aí o tutor não adere para sempre, vai abandonando isso, vai colocando elementos da comida diária dele mesmo e tal, e acaba desregulando tudo de novo. Aí, nesse caso, é melhor manter a ração comercial bem escolhida, uma ração de boa qualidade. Então, voltando para a diabetes, conforme falamos, é uma doença, uma questão endócrina regulada por hormônios, onde não existe a produção de insulina. E aí, o que a gente faz para diagnosticar isso? Baseado nesses sinais, né, nesses indícios na história do paciente, a gente solicita uma dosagem de glicemia, claro, é o básico, e a gente faz uma curva glicêmica diária com o paciente em day hospital, onde a gente vai determinar a necessidade de instalação da terapia insulínica com insulina. São injeçõezinhas simples, bem simples, endodérmicas, então, intradérmicas. Então, você pode fazer isso em casa tranquilamente e a gente normalmente instala a terapia de insulina e aí a gente vai, com uma semana depois, fazer as dosagens e nova curva glicêmica para saber se está tudo direitinho com o paciente e aí a gente mantém esse manejo, esse tratamento com a insulina nos horários observada na curva glicêmica, né? Então, a gente vai ter esse percentual de empirismo
a gente vai introduzir um tratamento glicêmico nas doses preconizadas, digamos assim, preconizadas genericamente, e aí depois a gente vai adequar, uma semana depois, a gente vai adequar o tratamento específico para o seu cãozinho. E a melhora é muito substancial, é evidente. Tanto para vocês, né, no lidar diário com o seu pet, você vai ver muito mais energia, você vai ver muito mais atividade. Tem gente que fala, parece que ele voltou há 5 anos, o paciente tinha 11 anos, parece que ele voltou a ter 5 anos por conta da atividade, da alimentação, do apetite e a energia mesmo do paciente. Claro, porque se a gente promove a insulinização do paciente, a gente promove que a energia, que a glicose entre nas células e abasteça as células de energia, né? Então, o que acontece? O paciente é muito beneficiado com essa terapia. E aí é uma coisa simples, né, de fazer em casa e resolve mesmo, tá bom? Traz aqui, bate um papo com a gente, marca uma consulta com a doutora Sara, que ela é pós-graduada em endócrino, tá bom? E estamos aguardando vocês.